Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Ana Paula, sou psicóloga e eu tô aqui para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre si. Hoje a gente vai falar sobre o auto-engano. Eu queria trazer uma reflexão. Vocês acreditam que é possível uma pessoa mentir para si mesma? Você acredita que a gente faz isso? Se sim, né? Acredita que a gente faz isso muito pouco, né? Você já parou para pensar se você já mentiu para você, se você mente para você, ou se não é apenas um engano, né? A gente se engana, né? Muitas vezes. Então vamos pensar. Não, vamos supor que a primeira resposta é não, não minto para mim. Então pensa assim, será que tem alguma coisa que eu vivo? Alguma situação, alguma decisão, né, que eu tomo frequentemente ou que eu tomei que não me agrada, que não me completa, que não me satisfaz e eu acredito que sim, que é isso que eu quero, é isso que não é isso assim, por exemplo, quantas pessoas estão em relacionamentos que não te fazem bem, não se sentem felizes e confirmam dizendo que tá tudo bem, né? Tem pessoas que insistem portas, né, em situações que muitas vezes tá falando não, não, e ela tá acreditando que aquilo fazer ali um, uma condição para ela da qual ela acredita, mas no fundo ela duvida. E aí essa dúvida que geralmente denuncia que ela não acredita, porque ou você acredita ou você não acredita, ela usa da perseverança, desses princípios mais positivos para acreditar que isso vai dar certo. Mas isso é só um ponto de reflexão. Vamos falar sobre o auto-engano. O auto-engano é uma história, nada mais nada menos, é uma história que a gente conta para nós mesmos e a gente não só acredita, mas essa história protege a gente de uma verdade difícil. Então, ela acaba se tornando mais fácil de acreditar. Ou é quando a gente acredita em uma versão da história mais confortável do que a realidade em si. E por que a gente prefere essa versão? Para não entrar em contato com algo realmente doloroso. Então, as duas coisas é a mesma coisa. A gente conta uma história pra gente em cima de um fato, ou teve um fato, e aí a gente é o famoso passapano, né? A gente conta pra gente uma versão um pouco distorcida, mas que não faz mal a ninguém, ela só tá ocultando algumas coisas ou ela tá acrescentando coisas ali que não é que não são verdades, mas elas não compõem aquele contexto e aquilo fica mais confortável. Então, a gente pode identificar no auto-engano a pessoa se ela realmente acredita no que ela tá dizendo. Então vamos supor, vamos falar de relacionamento. Alguém pega, ou a pessoa do relacionamento fala assim, o que você tem? E a pessoa tá chateada, bom, tá com a tromba, tem toda uma linguagem corporal, né? E ela fala que não tem nada. Qual que é o problema disso? Porque é lógico que por trás dali tem uma intenção da pessoa, sei lá, talvez insistir em querer saber e ela quer ver o quanto a pessoa está interessada ou não, enfim. Mas a verdade é que para a mente não importa se aquilo é verdade ou não, a mente vai entender que é. Então, por exemplo, se você pensar num limão, imaginar o limão, o sabor do limão, e cortando o limão, espremendo o limão, a sua boca vai salivar, ou seja, todo o seu corpo ele vai responder de acordo com aquilo que você mandou para a mente. É por isso que tem até assim instruções aí para você pensar positivo, porque você vai acreditando naquela realidade e o seu corpo vai reagindo conforme essa realidade, né?
Então, você fala, não tenho nada, não foi nada, a gente tá se enganando e o nosso corpo tá acreditando que não foi nada, nossa mente, na verdade, porque o corpo, na verdade, ele vai guardar o que foi sentido. A gente já falou isso aqui em outros vídeos, mas a verdade é que se eu sentir algo e não foi bom, não foi legal, o meu corpo vai memorizar isso. Agora, o fato de eu negar isso é que vai trazer consequências negativas. Então, qual que é o ideal, né? O que você tem? Nada. Não. Fiquei chateada. Não gostei do que você falou. Depois a gente conversa. Às vezes você não tá pronto para falar, às vezes você não sabe, né? Então, eu não sei ainda, alguma coisa me incomodou, mas a hora que eu souber, eu vou te falar. Isso tudo é um treino, tá? É uma coisa que a gente não tá muito habituado, mas a verdade é que a gente precisa se perguntar também, né? Porque vamos supor, se alguém tá trazendo uma pergunta, eu preciso me fazer essa pergunta. Porque o que eu falo pro outro geralmente não tá de acordo com o que tá dentro de mim, porque ele vai ter questões que vão estar sendo mascaradas porque eu não quero demonstrar, sei lá, fraqueza ou importância para certas coisas. Então, aí que o corpo vai entrar em conflito, porque na verdade ele que teve importância, ele teve um sentimento sobre aquilo, mas ele tá negando. Isso não é saudável. Outra coisa que a gente se engana, né? Esse mesmo assunto aí, o que você tem? Você ficou brava, né? Não, não fiquei brava, fiquei chateada. Qual que é o problema disso? Não tá olhando pra verdade. A verdade é que eu fiquei brava. Então, quando eu sinto raiva, geralmente eu tenho um, um conceito negativo em relação à raiva. Eu não quero ser uma pessoa raivosa ou eu quero ser uma pessoa tranquila. Eu tenho um conceito a respeito desse sentimento. Então eu não vou admitir. E aí eu não vou admitir pra mim, eu não vou admitir pro outro, porque eu também não quero que o outro saiba que eu tenho isso dentro de mim, porque eu passo uma impressão disso e daquilo, enfim. A verdade é que eu fiquei com raiva. Esse fiquei chateada, ele esconde essa parte sombria que tem dentro da gente e que ameniza, né, dessa sensação de que tá amenizando a raiva por chateação, mas na verdade foi raiva. Outro contexto sobre trabalho, a gente geralmente fala assim, eu só não saí daqui porque não arrumei outra coisa, ou tô esperando uma oportunidade. Eu já ouvi muito assim, não, eu tô tratando um assunto, tô vendo um projeto, uma oportunidade nova, mas na verdade não, essa pessoa ainda tá pensando, né? Ou ela tá dando só uma resposta pro outro, porque o outro tá cobrando, por que você não sai de lá? Sei lá, uma situação assim, genérica, né? Nossa, mas você tá lá ainda, por que você não sai de lá? Não, porque eu tô vendo uma coisa aqui e na verdade essa pessoa ainda tá elaborando essa ideia, ela ainda tá. Então na cabeça dela ela tá vendo uma outra oportunidade, mas não quem escuta acha que ela tá em negociação, mas na verdade ela ainda tá se tratando dentro dela ou ainda vai ver isso dentro dela, né? Então, a pessoa, ela tem ali algum receio da mudança, ela pode estar com algum receio da mudança, ela pode não se sentir tão confiante, e aí isso ela não conta pra ela, né? E se eu não conseguir outro emprego? E se eu não sou boa nisso? O que quer que seja, que é o motivo verdadeiro de que ela não saiu de lá ainda. Mas aí ela conta pra ela e conta para os outros uma coisa mais legal, mais importante, assim, né? Mas então, qual que é a pergunta? O que a mente ganha com esse auto-engano? Então, qual que é a vantagem do auto-engano? A vantagem é que o auto-engano, ele reduz o sofrimento. Ele reduz o incômodo a curto prazo, na verdade. A verdade dói e o auto-engano anestesia. É como se fosse um analgésico. Então, o auto-engano, muitas vezes, ele é construído pelos nossos mecanismos de defesa. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre eles.
Então, o auto-engano ele vai utilizar da negação, da projeção, da racionalização. Então, ou seja, os mecanismos de defesa são como uma ferramenta nesse momento. E o auto-engano é o resultado. Então, eu utilizo o mecanismo de defesa como uma ferramenta e aí nasce o auto-engano e eu fico de boa com a situação. Então, vamos fazer um exercício prático aqui. Existe alguma coisa na sua vida, alguma história que você conta do mesmo jeito, da mesma forma, há anos? Existe alguma possibilidade dessa história não ser completa, de ter algum elemento aí que tá oculto, algum elemento aí que tá a mais? Pensar. Então, como eu disse, nem toda a verdade é contada para os outros. Só que quando eu começo a contar essa história, eu passo a contar essa história por muito tempo, eu acabo acreditando nessa verdade. E aí, vamos supor que alguém participou dessa história aí também. E ela falou assim, não foi assim. Tem esse negócio aqui. E aí você enlouquece, porque você fala, não tem. Então, isso que é o perigo, porque aí a gente passa a não saber mais, a não confiar mais na gente também. E isso é uma coisa que também eu escuto bastante. Eu tinha certeza, mas aí fulano falou, então, sei lá. A gente acaba se colocando nesse lugar de dúvida, porque a gente, no fundo, sabe que a gente não conta muita coisa completa, né, verdadeira, e não tô falando de falar para os outros, tô falando da gente lidar com a verdade. A gente não conta para nós a impotência, a insegurança, os sentimentos ruins, sombrios que compõem, que estão dentro da gente, compondo aquela história, de certa forma inconsciente, né, ou como um cenário ali que tá meio por detrás do pano de fundo, né, e aí a gente não conta pra gente, a gente finge que não tem isso, e tem, esse negócio vai ficar batendo lá e no fundo você vai ficar com essa incerteza sobre você mesmo. E isso é muito desconfortável, isso é muito ruim de lidar no dia a dia. Então, infelizmente, a maioria das vezes a gente engana a nós mesmos, né? Porque muitas vezes, mesmo que a gente fale a verdade, isso aqui é um parênteses, a pessoa vai acreditar em você se ela quiser. Tem um canal no YouTube que eu adoro, que chama Nós da Questão, com o psicólogo Marcos Lacerda. E ele fala bastante nos vídeos dele assim, existem mentiras que parecem verdade e tem verdades que parecem mentira. Então, tanto faz o que você tá contando pro outro, porque o outro vai acreditar ou não se ele quiser. Mas o que importa é o que você conta pra você. Eu tô contando essa história pro outro pra passar um pano pra mim, pra eu lidar com esse desconforto, né? E aí quando eu passo pro outro, eu acabo ouvindo aquilo e aquilo ameniza a minha angústia, ou não, eu tô contando pro outro acreditar e ele não pensar isso ou aquilo de mim. Independente, o que você acredita é que é o importante. O que é legal a gente ter a consciência, sempre lembrar, é que a verdade liberta, seja ela qual for. O auto-engano, ele alivia, ele anestesia, mas ele impede, né, de uma mudança, ele impede que você faça alguma coisa. Se você acredita que aquilo que você está contando realmente aconteceu, vamos supor, um exemplo bem bobinho assim, por que você não foi lá? Eu não fui lá porque eu tava atrasada e não ia dar tempo, e aí eu resolvi deixar para ir amanhã, sei lá. Mas na verdade, você tava, sei lá, sem dinheiro para pegar um Uber, ou você não sabe dirigir e tem segurança de dirigir naquele caminho, e aí isso você não admite para você, né? Porque não, é porque não deu tempo, porque eu vou ver de amanhã, porque também eu não queria ir sozinho, porque não sei o que. Pode ter elementos que é verdade, mas o principal sempre é um sentimento, sempre é uma questão pessoal que eu tenho dificuldade de admitir. Então é a insegurança de dirigir, ou é o que eu penso a respeito, por que eu não falo que eu tô sem dinheiro, né?
Então, quem que essa pessoa representa para mim, que eu tento evitar essa verdade. Enfim, é nesse sentido que eu tô convidando vocês a olhar. Então, você não vai mudar o que você insiste no enxergar, né? Não tem como, que nem as pessoas vão procurar terapia porque alguém sugeriu, alguém falou, né? Por que você não faz terapia? É bom, ou porque você precisa mudar esse seu jeito, e a pessoa ainda não identificou o que tem nela, né? Então, eu também fiz um vídeo sobre isso, sobre os 3 passos da mudança. Então, você não vai mudar aquilo que você não está enxergando e insiste no enxergar. Então, meu convite é para que vocês queiram ver se há esse auto-engano, queiram ver se tem esses elementos ocultos, né? Porque uma mentira confortável, ela pode durar anos. E aí, como eu disse, você passar a acreditar nisso. Mas dentro de você tem uma coisa que fala, não é bem por aí. Então, como eu disse, a verdade liberta, mas antes disso, ela incomoda e vai incomodar. Sempre chega o dia que incomoda, e esse incômodo impede a gente de admitir. Esse incômodo, ele vai fazer com que cada vez mais você coloque elementos para mudar essa história. Então, eu queria fazer um convite aqui para você começar com pequenas verdades, contando pequenas verdades para você. Me pergunta simples, né? O que você tem? E aí você conta para mim. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho receio de fazer tal coisa e não ser bem-sucedida, ou eu tenho vergonha. Nossa, isso é tão difícil de admitir e tão libertador. Aí, quando a gente começa, né, a admitir essas verdades, por exemplo, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Por que é difícil admitir isso? Porque eu posso ter preconceito sobre isso, né? Então, assim, se eu falar que eu não gostei, essa pessoa vai achar que eu sou muito arrogante, sei lá, ou que é tudo do meu jeito, ou então eu tenho medo de perder essa pessoa falar, você não gostou, então eu tô indo atrás de quem gosta, alguma coisa do tipo, e tá evitando aí um conflito, né? Então, conforme eu vou contando essas verdades pra mim, eu vou ficando confortável nesse lugar de admitir pra mim mesmo. Porque, como eu falei, o incômodo é de ter que admitir, porque o ego, ele vai morrendo, né? Você fala assim, como assim você tem vergonha? Ou como assim você não tem dinheiro? Ou como assim você tem medo? Então, admitir essas coisas faz o ego morrer, assim, ele fica incomodado. E isso é muito bom, porque aí você vai se acostumando com a verdade, e quando eu tiver que admitir algo para alguém, eu já me sustento nesse lugar. Eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com a minha vulnerabilidade, eu tô bem com a minha insegurança, eu tô bem com a minha incerteza, ou seja lá o que for. Então, se o outro me pergunta qualquer coisa, o que aconteceu, eu falo, não gostei. Mas é que não sei o que, eu só falei isso, tudo bem. Mas a gente vai ficar por enquanto nessa verdade, eu não gostei. E até que eu elabore, até que eu aceite isso, até que eu concorde, eu sei lá o que, eu vou ficar com essa cara amarrada, né? E isso vai ser bom até que a gente entenda como a gente funciona. E isso é bom para que a gente entenda como a gente funciona. Outra pergunta que a gente pode fazer, né, nesse sentido, por que o relacionamento acabou? A gente, quando tá no auto-engano, a gente fala, a gente brigava muito, não tava dando certo. Qual é a verdade dessa resposta, né? Eu dei mancada, eu não dei, eu fui traída, eu não fui, ele não me quis mais, eu comecei a gostar de outra pessoa, ou enfim, o que quer que seja a verdade que é mais dolorida, que é mais incômoda, ela precisa ser admitida. Senão nós vamos ficar falando, não estava dando certo, nossos objetivos estavam diferentes. Tudo bem, é lógico que vai ter pessoas que você não precisa expor tantos detalhes, né? Mas dentro de você, busque o real motivo que isso aconteceu. Não é o que a pessoa falou, ou não é o que você entendeu, é como você sentiu, como você percebeu, como você lidou com aquilo e fingiu que não aconteceu. E
ia ser difícil lidar com aquilo, então eu passei a contar uma outra história para mim mesma. Então, por que eu tô fazendo esse convite? Porque a maioria dos nossos sentimentos ruins, né, das nossas questões negativas, elas advêm desses pequenos auto-enganos. Mas não porque a gente só mentiu, porque a gente não quis ver a verdade realmente como ela é, né? Dura e indigesta. Então, minha sugestão é fazer igual aquele meme que pronto, falei. É ruim de admitir. Quando a gente admite uma coisa assim incômoda, a gente faz esse, pronto, falei, porque é como se agora não tá mais comigo, né? E eu admiti. E essa sensação, ela é na verdade libertadora, porque você fala, pronto, falei, não tá comigo, comigo não morreu, né? Agora se vira, tem o outro bebê, você que lute, você não carrega mais aquele peso. E isso alivia a alma e você passa a se sentir inteiro com você mesmo. E isso é maravilhoso, isso não tem preço, isso só quem sente sabe o que é e sabe o que é acolher partes de si mesma, mesmo que ruins, mesmo que negativas, mesmo que pequenas, né? Não é grande coisa, não sou tão sensacional, mas é meu, me compõe, você se sente verdadeiro. E isso é muito gostoso de sentir, quando você se sente inteiro e verdadeiro. É uma sensação de completude, de plenitude. Então, se esse vídeo fez sentido para você, faça essas perguntas para você mesmo, responde com sinceridade, verdadeiramente, né? Vasculhe aí bem qual que é a verdadeira resposta, que ela é incômoda, né? Então eu já dou uma dica, a resposta verdadeira é incômoda. E faça como eu falei, vai falando primeiro para você, conta pequenas verdades, conta pequenas inseguranças, pequenos desconfortos que você tem dificuldade de admitir, vai se conhecendo, vai vasculhando, e aí quando você estiver confortável em admitir para você mesmo essas coisas, você vai poder admitir para outras pessoas, para as pessoas que te afetam, né, que têm afeto, né, que são afetivas de alguma forma, e aí você poderá assim construir relacionamentos mais saudáveis e verdadeiros, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.